Sabe o que eu queria falar um pouquinho? Da voz das Ah. personagens. Que eu acho que é um efeito. Eu acho que é um efeito maravilhoso. Eu acho muito bem feito também. As vozes lembram um pouco, né, Banjo-Kazooie, que são É. sonzinhos, A mas, proposta lembra, né? A mas só, proposta do que só fazer. É. no que é A proposta. sonoridade é outra coisa. Mas É, assim. e porque, na verdade, eu tava prestando atenção, cada linha de diálogo é dublada unicamente, sabe, para aquela cena. Sim, não é a mesma coisa que a Não é. lupada. Porque É. o que acontece? As vozes dos personagens são sintetizadores, muito vocais, eles parecem vozinhas, né? Não é Vozezinhas. feito com vozes? Não, é um sintetizador. Mas não é tipo um vocal synth que converte sua voz em synth? Não. Caralho, eu não Eu acho que é sabia. uma Nossa, isso era combinação muito de bom. ondas sinusoidais com Eles devem mudar em o. certos Como é timbres, que fala? A assim. modulação pra fazer. Porque daí que acontece? Essas vozes, elas têm expressão, porque elas copiam a cadência de uma fala humana, né? Então você tem aí a cadência, a velocidade, a, a melodia que essa voz tem para representar uma emoção. Então quando por exemplo, a Madeleine está conversando com o personagem, ela está se sentindo confiante. Ela nunca se sente confiante, né? Mas ela está se sentindo um pouco mais confrontativa. Tinha. A voz dela tem uma certa qualidade. E nas cenas onde ela tá triste, ela é mais chororô. Tem emoção, cara. E é só umas notinhas solta. Então acho que fala muito sobre o poder de escolher certas expressões musicais dentro do jogo. E inclusive, bom, dentro da expressão da voz de um personagem, obviamente, né? Então isso também, de certa maneira, é um sintetizador que atua, cara. É só isso que eu queria chegar no ponto, sabe? Existe atuação na forma como essas vozes são escritas e tocadas. O que eu acho que é surreal. Faz muito parte do que é também se identificar com esses personagens, sabe? É isso que eu sinto. Justíssimo. Como é que fala? Eu acho que você elaborou muito bem o ponto e eu gosto muito. Ele traz uma. Porque, pô, apesar de ser um platformer e apesar de ser um platformer que, assim, com certeza se Banjo-Kazooie não tivesse feito isso, Celeste não teria. É outro pique de jogo, né? É completamente, sabe, Celeste busca reflexões que Banjo não, né? Banjo é um jogo, é uma experiência muito legal e É. Celeste procura trazer reflexões. Não tô falando que Banjo é ruim por não fazer isso, Não, não. mas Banjo não faz, É que é uma, né? é uma, prope- é uma proposta de comédia diferente, né? Isso, exato. É um Banjo estilo é narrativo mais diferente. aposta em outras coisas, né? É, E aí eu acho que ele, tipo, sabe, pega essa proposta do Banjo, mas ele adapta muito bem pro que ele quer fazer é. e faz uma diferença absurda, né? Sabe que eu gosto muito de pensar em videogames como uma espécie de teatro onde o jogador é convidado para ser o personagem protagonista, né? E aí Em ele te, alguns casos, literalmente, né? Que nem no Mario 3. é. E aí ele te convida a estar nessa posição e ele te elimina várias obrigações, como saber o que você vai falar, né? Mas ele te convida a estar dentro daquele corpo. E nesse sentido, eu acho que a forma como o Celeste trabalha essa decisão de dar uma voz para os personagens está um pouco nesse lugar, né? De fazer conectar Uhum, musicalmente com uma emoção que não precisa de voz, né? uhum. Tudo bem que o texto está lá para acompanhar isso, mas não precisa de uma voz humana, né? Um som basta. Um jogo que também Além faz de. isso é o Hollow É, Knight, né? Mas é outra sim, proposta também, e acho que isso sim. acaba reforçando um pouco a diferença que o Celeste tem em relação a esses. E não vamos negar que, tipo, grande parte da função ali é fofotizar as coisas, vai. É que deixa tudo É, mais Lógico, fofinho. É lógico. bem legal. É. É.
Sim, é real. Total. É um jogo bem fofo, né? Assim, É. Não, ele É, traz temas eu não tava- fofos. eu Ele tava lida de jeito falando- fofo. Eu tava falando sobre isso ontem, com os meus amigos, sobre Não tem nada a ver, mas é sobre essa história da fofura, né? Eu tava falando sobre Final Fantasy IX, porque Final Fantasy IX é um jogo muito fofo. Tipo, muito fofo mesmo. Ele tem os personagens um pouco mais chibi, mais cabeçudinhos e tudo mais do que o resto dos Final Fantasy, né? E ele é um jogo, cara, que... Pô, ele com essa fofura e o charme, a direção de arte impecável dele e tudo mais, ele te joga muito pra dentro do universo. Você fica muito. Sabe, você fica muito. Não é só imerso, mas você fica muito, tipo. Apaixonadinho pelas pessoas, assim, tipo, é Sim. muito, tudo muito fofo, é muito legal, aquele mundo e tal, todo mundo é mó, tipo assim, todo mundo é mó bacana. E aí acontecem coisas muito tensas, tá ligado? Tipo, muito. Final Fantasy IX, mano, não é um jogo leve de jeito nenhum. E por você, tipo, achar todos eles fofos e associar isso a uma ingenuidade, né, a uma certa infantilidade, você fica, tipo, muito impactado quando essas coisas acontecem com eles, porque você fala, pô, por que com São mó eles? legais, mano. Eles são todos mó legais, tá ligado? Então é isso. A fofura também é um grande. É uma grande arma de, tipo assim, puxar o tapete de você depois, assim, sabe? E É. os videogames fazem muito isso. fazem.